Nós vamos ler Atos 17, a partir do verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhada pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Como disse na introdução, nas minhas primeiras palavras, Paulo estava ali em Atenas esperando Silas e Timóteo, que tinham ficado em Bereia, onde Paulo estivera também ali pregando a palavra, e houve um progresso do seu ministério ali naquele lugar onde ele anunciava a palavra de Deus. E aqui no verso 16 diz como Paulo estava se sentindo naquele momento, o que foi que ele observou
naquele tempo enquanto estava ali parado. A Bíblia diz que ele chegou aí à sinagoga e ali ele dissertava com as pessoas. O verso 17 diz que ele dissertava na sinagoga entre os judeus e gentios piedosos, também na praça, todos os dias ele falava ali. Entre os seus ouvintes estavam alguns filósofos, epicureus e estoicos. Epicureus, seguidores de Epicuro, estoicos, seguidores de Zenão. Nós não vamos entrar em detalhes em relação a isso agora. Mas aqui diz o texto que Paulo pregava acerca de Jesus e da ressurreição. E eles chegaram a imaginar que Paulo estava anunciando deuses estranhos. Até porque a palavra ressurreição, anastasis, no grego, eles imaginavam que fosse uma espécie de divindade. A mente natural, por si mesma, ela não consegue entender, compreender a verdade de Deus. Por isso aqueles homens estavam com as suas mentes entenebrecidas e não compreenderam esta verdade que Paulo pregava. Mas ele estava ali numa cidade realmente muito culta, uma cidade muito conhecida, e que por mais que o homem tente buscar conhecimento, buscar entender as coisas, a parte da palavra de Deus, a parte de Deus, ele não vai verdadeiramente compreender. Embora o homem natural esteja, por conta dos seus pecados, caído, ainda existe nele um certo anseio de conhecer a Deus, que não, assim, o Deus vivo e verdadeiro, mas ele procura de alguma forma se apegar com o seu tipo de fé em alguma crença. Veja só, ali estavam as pessoas mais cultas que havia. O apóstolo Paulo também era muito culto, mas ele não usa do seu saber humano, da sua cultura secular, para tratar com aquelas pessoas. Eu fico também admirado muito nos dias atuais, quando muitas vezes alguns acadêmicos, algumas pessoas de nível superior, até mesmo de doutorado, se envolvem com religiões que não o cristianismo verdadeiro, mas outros tipos de religiões que não têm a sustentação da palavra de Deus. Pois aqui na Grécia também era assim. Eram cultos, eram filósofos, tinham conhecimento, mas onde essa cultura se proliferou, o que nós vemos, diz o texto do versículo 16, o apóstolo Paulo estava revoltado. Revoltado com o quê? Com a idolatria que estava dominando aquele lugar. Por que estava revoltado? Porque estava completamente irado. Porque ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia as escrituras que declaram que nós não podemos ter outros deuses diante do Senhor. Ele conhecia a lei do Senhor. Êxodo 20, começa dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Ajunta dizendo: não farás para ti imagem de escultura. E foi o que ele mais viu ali em Atenas. E isto lhe angustiou. Uma ira santa se manifestou no coração do apóstolo Paulo. Ele ficou completamente agitado dentro dele com aquela situação. Ele tinha zelo pela glória de Deus. Ele não admitiria jamais uma coisa dessa natureza. Nós começamos esse culto lendo o Salmo 115, onde o salmista declara: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. E ele viu ali as pessoas em Atenas. Diz a historiadores que havia ali só em Atenas cerca de 3 mil estátuas. Alguns chegam a dizer que havia mais deuses em Atenas do que em toda a Grécia. Outros chegavam a dizer que era mais fácil você esbarrar num Deus, isso, Deus com D minúsculo, uma estátua, entendeu? De que num ser humano em Atenas. Era uma coisa demais. O apóstolo Paulo ficou extremamente irado, ficou agitado com essa situação,
porque ele era alguém que conhecia o Deus vivo e verdadeiro, e ele não admitia aquela situação absolutamente. Ele zelava pela glória de Deus. Outro sim, ele se compadeceu, ele teve compaixão daquelas pessoas que estavam, embora cultas, escravizadas pelo pecado, com a natureza completamente depravada, sem conhecimento de Deus, estavam cegas. E isso, ele que havia sido escolhido por Deus para pregar o evangelho a essas pessoas, ele sentiu compaixão e certamente por conta disso, angustiado, começou a falar, usou a sinagoga, usou as praças também para denunciar o pecado. A gente vê nas páginas do Antigo Testamento também pessoas zelosas pela glória de Deus. É exemplo de Moisés. O que faz Moisés quando desce do Monte Sinai com as tábuas da lei, que chega lá embaixo e vê o povo de Deus se prostrando diante da estátua de um bezerro, fazendo um carnaval, uma farra tremenda e adorando um ídolo. A Bíblia diz que ele se ira tanto que ele quebra aquelas tábuas da lei, fica irado, porque era temente a Deus, também tinha zelo pela glória de Deus. Elias, o profeta, lá no Monte Carmelo, quando vê aquele povo de Deus completamente desviado, se voltando para adorar a Baal, a Asterote, ele fica extremamente chateado com aquela situação e desafia aqueles apóstatas para saber quem era verdadeiramente o único e verdadeiro Deus. Nós conhecemos muito bem essa história. Outro personagem, esse, o principal, que mostra a sua indignação, a sua ira, quando vê as coisas acontecendo no contexto religioso, fora da vontade do Pai, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele chega em Jerusalém, ele lamenta profundamente, ele chora. Um dos poucos momentos que a gente vê o Senhor Jesus Cristo chorando, alguns momentos são registrados nas Escrituras, ele deve ter chorado muito mais do que aquilo que nós conhecemos, pelo aquilo que ele via, as pessoas totalmente distantes. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedreja aqueles que te são enviados. E quando ele entra no templo, ele viu aquele comércio dentro do templo. Eu imagino o que o Senhor faria hoje, né? É verdade que algumas dessas instituições, ou por que não dizer todas elas, não tem nada a ver com igreja. São seitas que muitas vezes são confundidos com igrejas evangélicas. Mas certamente por esta e outras razões, se o Senhor Jesus Cristo entrasse nos templos, ele também faria o mesmo que fez lá em Jerusalém, quando ele pegou um chicote e saiu metendo o chicote naquelas pessoas irreverentes no templo, que o Senhor chamava carinhosamente de a casa do meu Pai. Então o zelo pela glória de Deus se manifestava na vida dos homens tementes e piedosos ao Senhor. É isso que acontece aqui com o apóstolo Paulo, quando ele vê aquela cidade toda tomada de ídolos. O verso 23 diz: porque passando, observando os objetos do vosso culto, olha aí, o que é que tinha lá? Objetos de culto. Isso não existe, não há qualquer necessidade disso. A Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E os objetos de culto daquele povo, havia tanta imagem, tanta estátua, para tudo quanto era coisa, tinha uma divindade pagã representando. É o Deus da fama, o Deus da vaidade, o Deus do sexo, o Deus de tudo. Eles adoravam tudo. Na verdade, a Deus eles não adoravam. E Paulo ficou realmente chateado. E esse deve ser o sentimento de cada um de nós. O homem, né, por mais culto que ele seja, se ele não conhece a Deus, não vale nada. Aquela sabedoria humana deles ali não estava os conduzindo
absolutamente nada. Jeremias diz no capítulo 9, né? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, o rico, né, na sua riqueza. Mas se alguém quer gloriar, glorie-se em conhecer a Deus. Isso sim faz sentido. Existe aquela conhecida ilustração, né, já contada aqui várias vezes, do canoeiro que ia, né, com uma pessoa atravessando o lago, e aí aquele camarada lá perguntou se o canoeiro entendia de filosofia. O canoeiro disse que não sabia não. Canoeiro analfabeto. Não entendo de filosofia não. Você conhece história? Ele disse também não, eu não conheço história. Então você perdeu aí, ó, já a metade da sua vida. Canoeiro, você conhece ciências? Não conheço não, senhor. Então você já perdeu quase a sua vida toda, né? Já perdeu 3/4 da sua vida. A ilustração segue dizendo que começou um vento soprar, uma tempestade, e o barco começou a balançar, a água começou a entrar. Aí o canoeiro perguntou ao professor: professor, você sabe nadar? Aí, não, então se o senhor não souber, o senhor perdeu a sua vida toda. Eu perdi 3/4 da minha vida por não saber filosofia, por não saber ciência, por não saber história, mas eu sei nadar. Então não adianta você ter conhecimento, você ter fama, você ter riqueza, mas não conhecer a Cristo, conhecer pessoalmente, como Senhor e Salvador da sua vida. Então Paulo ficou ali muito irado com aquelas pessoas, a exemplo do que os outros servos de Deus no passado também, por causa do zelo que ele tinha pela glória de Deus. O verso 17 diz que ele dissertava na sinagoga entre os judeus e gentios piedosos, também na praça todos os dias em que ele se encontrava ali. Veja que diz o texto que ele dissertava. Isso me chamou a atenção. Lá quando Paulo evangeliza Lídia, é como se fosse uma conversa simples, com o carcereiro também uma conversa simples, mas aqui não, o contexto é diferente. Ele está entre pessoas muito cultas. Então diz o texto que ele dissertava com aquelas pessoas, mas o tema era o de sempre, era Cristo, era a ressurreição do Senhor. O verso 18 diz que estava ali filósofos epicureus e estoicos, contendendo com Paulo, e dizia: que quer dizer esse tagarela? Olha como Paulo foi chamado ali, um animal sem valor, um tagarela. Não tem, é como se dissesse assim: ele não tem o que fazer, não. Porque é assim que muitas vezes são tratados os servos de Deus. Acha que o fato de pregarmos a palavra nas praças, nas ruas, no templo, é como se não tivéssemos o que fazer. Então, o tagarela, né, era uma espécie de, corresponde ao pássaro que fica pegando as folhas, pegando sementes. Então, Paulo estava sendo ali menosprezado. Havia ali, era em tom de zombaria que estavam ali proferindo aquelas palavras contra ele, tentando humilhar. Mas nosso Senhor já disse que seria assim mesmo. E ele, então, entre aqueles ouvintes estavam dois grupos, epicureus e estoicos. Os epicureus, por ter esse nome, porque eram seguidores de Epicuro. Então eles diziam, olha, resumindo, né, que no prazer está a filosofia da vida. Olha, nós vamos morrer, então é como se assim, comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Então eles eram ateus. Às vezes são chamados de céticos, mas na verdade muito mais do que isso, ateus mesmo. Os estoicistas ou estoicos, né, seguidores
de Zenão, eles eram panteístas. Eles acreditavam que tudo era Deus, né? A natureza é Deus. E eles pareciam aquelas pessoas boazinhas, que contemplavam a natureza, tal, e é Deus. Mas na verdade, quando você diz que tudo é Deus, você não crê em Deus. Eles eram fatalistas, e isso resume. Eu não vou passar muito tempo aqui falando sobre eles. Mas eles ouviram ao apóstolo Paulo, e diz o versículo 19, que eles levaram Paulo para o Areópago, o lugar onde as pessoas gastavam tempo ali, né, filosofando sobre a vida e procurando saber qual era a última novidade. Uns para ouvir, outros para contar, diz o texto aqui no versículo 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de dizer ou de ouvir novidades. Então, eles queriam saber que coisa era essa de Jesus e a ressurreição. Isso para eles era coisa nova, eles não tinham ouvido. E eles gostavam de novidade. Nós também somos assim, né? Às vezes, quando passamos algum tempo sem conversar com uma pessoa, quais são as novas, não é? É uma das maneiras que a gente se dirige. Alguma novidade, a gente quer sempre estar sabendo. É por isso que, hoje em dia, dificilmente alguém vai comprar um jornal, não é? Eu não sei nem se aqui ainda vende jornal. Por quê? Porque quando você vai ler o jornal, não tem mais nenhuma novidade. Nós estamos na era da comunicação. O jornal que você compra hoje, ele já está atrasado. O jornal que vai sair amanhã, ele já está atrasado. Nós temos hoje acesso a informações quase que simultaneamente, ao mesmo tempo que os fatos estão acontecendo, né? Ela já vai sendo anunciado em todos os lugares por causa do avanço das comunicações. Mas aqui eles queriam saber a novidade, e a novidade Paulo vai tratar com eles para lhes falar, né, do engano que eles estavam tendo em relação à pessoa do Deus único e verdadeiro, e vai lhes pregar esta palavra. Veja aqui o versículo 22, como Paulo chama a atenção de todos. Verso 22. Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, e de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, aqui o apóstolo Paulo vai colocar por terra todo o politeísmo daqueles atenienses. O que é politeísmo? É a crença em muitos deuses. Ele vai chamar a atenção, ele diz: senhores atenienses. Quando Paulo queria dizer uma coisa séria, então ele se dirigia desta forma, ele chamava a atenção das pessoas. E ele, de forma ousada, mas com muita sabedoria, né, uma ousada sabedoria, ele
parece elogiar aquelas pessoas, dizendo assim: olha, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Ele não vai logo confrontar, ele vai pegar um ponto onde ele pudesse fazer a aplicação da mensagem. Então, eu estou vendo que vocês são muito religiosos. Na verdade, eles eram supersticiosos. A raiz da palavra religião tem a ver com religar com Deus. Eles eram extremamente religiosos, mas não estavam ligados com Deus. Eles criam em muitas divindades pagãs, que não tem nada a ver com Deus, não passam de ídolos. É uma crença totalmente inútil, é uma crença vã. E Paulo vai dizer: senhores, eu vi que entre os altares que vocês têm aí, tem um altar ao Deus desconhecido. Ora, havia divindade para tudo quanto é coisa, mas para que ninguém ficasse assim, talvez esquecido de alguma outra divindade, não existe o dia 1º de novembro, que é chamado dia de todos os santos. Então, isso foi criado para homenagear aquelas pessoas que morreram sem serem canonizadas, mas, conforme os romanistas, morreram em estado de graça. Mas não deu tempo canonizar, não deu tempo beatificar. Então inventaram o tal dia de todos os santos. Como se não pudesse enumerar todos os deuses, então inventaram um ao Deus desconhecido. Nós não sabemos quem é. Paulo vai pegar isso aí: olha, vocês adoram, essa adoração aí entre aspas, porque eles não adoravam ao Deus vivo e verdadeiro. Vocês reverenciam a um Deus que vocês não conhecem. Então, esse que vocês não conhecem, por conta da ignorância e da dureza dos vossos corações, eu vou dizer quem é o Deus vivo e verdadeiro a vocês. E ele começa dizendo que o Deus vivo e verdadeiro, versículo 24, é o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, e que é o Senhor do céu e da terra. Paulo vai usar a base do Salmo 19, onde o salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então ele começa falando do Deus Criador. É dessa forma que Paulo começa a evangelizar, ou melhor, continua evangelizando, pois ele já falara sobre Cristo, sobre a ressurreição, lá na sinagoga, nas praças também. Aqui ele vai chamar a atenção ao Deus Criador. É necessário fazer isso para que o homem confrontado com a pessoa do Deus Santo, do Deus único, se quebrante, reconheça a sua pecaminosidade, se arrependa e creia no plano salvador desse Deus. Então ele fala que Deus é Criador, Criador de todas as coisas, sustentador do universo. E ele diz: olha, esse Deus que fez todas as coisas, Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Ele não tem nada a ver com esses altares de vocês, com essa religiosidade de vocês. Aí onde vocês estão, essa cidade toda, no mundo inteiro, não cabe esse Deus. O Isaías, no capítulo 66, ele fala que o Senhor, né, que está sentado no trono, né, ele é imenso, ele é grandioso, que nem os céus dos céus o cabe. Ele não caberia ali nos templos da Grécia, nos templos de Atenas. E é isso que ele denuncia aqui. Veja só, versículo 24: ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse. Deus é autossuficiente, ele não precisa do ato religioso de quem quer que seja. Ele existia antes de todas as coisas e completamente suficiente. Ele é tudo da vida. Ele não precisa absolutamente de nada. E aquelas pessoas achavam daquela forma, estavam agradando a Deus. Então,
ele vai falar algo tremendamente sério em relação à criação. Veja o versículo 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Isso aí, olha, vai entrar como uma espada profunda no coração dos seus ouvintes, não de todos, a gente vai ver adiante. Mas o que é que Paulo está dizendo? Olha, todos nós descendemos de um só. Por natureza, ninguém é melhor do que ninguém. Aqueles gregos se achavam. Eles diziam assim: nós somos sábios e os outros são bárbaros. Eles tinham, assim, se gloriavam da cultura que eles tinham, do saber e do conhecimento deles, se achavam melhores, se achavam bons. Veja que coisa sem sentido é o preconceito, é o racismo, porque a Bíblia diz que todos nós viemos de um tronco só, de uma raiz só. Diz o texto, o verso 26, de um só fez toda a raça humana. Ele está se referindo aqui a Adão. Aquele que tem pele escura, aquele que tem pele clara, aquele que é culto, aquele que é analfabeto, aquele que é rico, aquele que é pobre, aquele que tem fama, aquele que ninguém sabe quem é. Todos vieram de um tronco só, de um só fez toda a raça humana. Não há sentido para racismo, não há sentido para preconceito, não há sentido para vanglória humana. Ninguém por natureza é melhor do que ninguém. Paulo diz em Romanos 5,12, por um pecado só, por uma ofensa só entrou o pecado no mundo, se referindo a Adão e Eva. E todos nós somos filhos dele, naturalmente falando, e por conta disso somos pecadores. Aqui está o Senhor falando da paternidade humana. Ele é pai de todos, no sentido físico da criação, criou todos. Mas verdadeiramente só são filhos de Deus aqueles, conforme disse o Senhor Jesus Cristo, João capítulo 1, vamos lá, João capítulo 1, versículo 12, onde está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, por natureza, por criação, todos são filhos de Deus, no sentido da criação. Mas verdadeiramente filhos de Deus são aqueles que nascem espiritualmente de Deus. E quando isso acontece, o homem se torna filho de Deus. Voltando, portanto, a Atos 17, Paulo, portanto, deixa claro aí nesse texto, né, a natureza pecaminosa do homem. Ele fala de Deus, agora fala do homem, que veio todos nós de uma raça só, e por conta disso, ele mostra essa verdade para que as pessoas busquem a Deus. Olha o versículo 27. Então, para buscarem a Deus. Essa Deus fez, é o único Deus, todos são pecadores, e Ele quer que você conheça essa verdade. Para quê? Versículo 27, para buscarem a Deus. Se porventura tateando possa achar, bem que não está longe de cada um de vós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele somos geração. Então, qual é a razão de existir um Deus único e verdadeiro? Para que os homens possam adorá-lo, para que os homens possam buscá-lo. A confissão de fé de Westminster declara, né, qual é o fim do homem: conhecer a Deus e desfrutar de Deus, se satisfazer nele, em Deus. Ninguém será feliz à parte de Deus. Há quem pense que será feliz se tiver um bom curso, se tiver um bom emprego, se tiver isso ou se tiver aquilo. Isso é idolatria. Ninguém será feliz sem Cristo. O homem foi criado para o louvor da glória do Senhor.
Paulo diz que alguns buscam de forma aqui tateando. O homem, por natureza, é cego e muitos, às vezes, ficam procurando na mera religiosidade. Essa maneira de tatear e de buscar a Deus não vai achá-lo. Somente pela luz do Evangelho resplandecendo nos corações dos homens é que eles poderão enxergar a sua própria condição diante de Deus e conhecer a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Os homens, desde que caíram, vivem relutando com essa questão de conhecer a Deus. E Ele, o Senhor, não está longe. Não está longe por quê? Porque a Bíblia diz que entre os atributos de Deus está a sua onipresença. Ele está em todos os lugares. O texto diz: Ele não está longe de vós. Ele é o Deus onisciente, Ele é o Deus onipotente e Ele é o Deus onipresente. E Ele é um Deus presente e que tem um plano salvador para todos os descendentes de Adão, para a raça humana em pecado. O plano de salvação é por meio de Cristo Jesus. E por ser o homem pecador é que mais adiante Paulo vai conclamar, vai chamá-los ao arrependimento. É assim que diz o versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Arrependam por quê? Porque mais adiante virá o juízo de Deus. E todo aquele que for achado longe de Cristo, a Bíblia diz que sobre este permanecerá a ira de Deus. Mas quem crê, diz a palavra do Senhor, tem a vida eterna. Paulo então está angustiado. Meus irmãos, nós devemos sentir a mesma coisa quando a gente olha para Xique-Xique, quando a gente olha para o Brasil, quando a gente olha para o mundo. O normal de um verdadeiro cristão é sentir angústia, é sentir tristeza, porque as pessoas estão de costas para Deus. As pessoas estão atoladas no pecado, estão mortas espiritualmente falando. Esse exemplo de Paulo chama a atenção de todos nós. Devemos também, por zelo pela glória de Deus, nos entristecer por ver o nosso país tão voltado para a idolatria, por ver esse país tão voltado para as farras do carnaval e outros tipos de festa mais, para ver as pessoas cada vez mais cegas, envolvidas na prostituição, nas drogas, na violência. Isso deve nos angustiar, nos entristecer. Mas não devemos apenas sentir, devemos reagir. Paulo não apenas sentiu angústia, mas ele tomou uma atitude e ele testemunhou do Evangelho de Cristo Jesus. Ele apresentou o Deus único, vivo e verdadeiro. Ele mostrou que aquelas pessoas estão em pecado e precisam se arrepender e crer em Cristo Jesus, que a este mundo veio e aqui ressuscitou, aqui morreu e ressuscitou, para nos dar a vida eterna. A Bíblia diz que foram conclamados ao arrependimento, porque Deus haveria de julgá-los. Nós vamos ver mais adiante o resultado dessa mensagem do apóstolo Paulo. Hoje ficamos por aqui. Que Deus aplique esta palavra no coração de cada um de vocês, meus amados, e cada um que nos visita nesta noite, que o Senhor, com seu Espírito, esteja abrindo o seu entendimento, para que você receba a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Amém.